Nos últimos dias, muitas cidades da região apresentaram tempo fechado, com chuva em pouco espaço de tempo, muitas delas acompanhadas de granizo. A repórter Janaína Rodrigues foi saber como a Defesa Civil e com meteorologistas o que tem causado esse fenômeno. Acompanhe. Durante o dia, o sol forte insiste em brilhar. Depois começam a surgir as nuvens carregadas que acabam gerando as tempestades. Fotos mandadas por telespectadores mostram o estrago causado em Taubaté e outras cidades da região. Quando cai granizo, então a população fica ainda mais assustada. Desde o início do ano, 4 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte foram afetadas pelas chuvas fortes: São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e São Sebastião. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Regional, todas as áreas estão sendo monitoradas. Hoje, algumas cidades, tendo em vista essas chuvas intensas que aconteceram há alguns dias, Taubaté, São José dos Campos, várias cidades já tivemos alagamentos em algumas casas, né? 17 casas aqui no Parque Três Marias, em Taubaté, casas em São José dos Campos, em São Sebastião também tivemos. Então, nós temos um trabalho de monitoramento, né, acompanhamento desses municípios. Não tem tido casos, não temos ainda casos de desabrigados, mas a orientação é que as pessoas se acautelem, né, nesse período de chuva, não sair de casa, tomar as precauções necessárias para evitar qualquer risco. Mas a situação é mais complicada em São Sebastião. São Sebastião, na verdade, o que tivemos nos últimos 3 dias, dentro do nosso plano preventivo de defesa civil, é um acumulado aí de mais de 121 milímetros de chuva. Isso já eleva o nível do município de observação para atenção. E a Defesa Civil do Estado até indica aos municípios para fazer vistorias em algumas áreas de risco, para se evitar até a possibilidade de danos, principalmente de danos de risco à vida das pessoas. Para as tempestades com formação de granizo, a Defesa Civil recomenda se abrigar em locais cobertos e evitar sair de casa. E caso esteja dirigindo, parar o carro imediatamente em espaços protegidos. Em caso de chuva forte, de granizo ou de até descargas elétricas, sair da área descoberta, ir para um local, para um abrigo. Se estiver conduzindo um veículo, parar o veículo em local coberto para evitar até o dano no veículo e, consequentemente, o risco da vida das pessoas, né? No caso de descarga elétrica, a pessoa está dentro de casa, é melhor desligar tudo? Qual que é a recomendação? É ideal que se desligue, né, os equipamentos elétricos e se afastar até não ficar próximo a tomadas ou a locais aí junto à janelas, ideal até que deixar as janelas fechadas para se proteger ainda mais. Então, é ideal deixar desligado e ficar longe, distante desses materiais elétricos. Segundo os especialistas do CPTEC-INPE, o volume de chuvas nesta primeira quinzena de janeiro está abaixo do previsto para a região. E eles afirmam ainda que tempestades com formação de granizo são típicas da estação. O meteorologista explica que o clima do verão facilita a formação de nuvens pesadas. Geralmente essas chuvas mais fortes, assim, elas são derivadas justamente do aquecimento diurno. Então, a radiação que chega ao longo do dia vai permitindo a elevação gradativa da temperatura, né? Então, isso tudo gera condições de instabilizar a atmosfera. Então, no final da tarde, que aí já teve o máximo do aquecimento, já acumulou muita energia, e aí teve a formação de toda essa nebulosidade, né, dessas nuvens típicas de tempestade, e aí elas começam já no processo natural de descarregar toda aquela da condensação do vapor, da formação das gotículas e precipitar, gerando as chuvas, inclusive granizo. E é preciso ficar atento porque a previsão é de mais tempestades para os próximos dias. Tem chance ainda de chuva forte localizada em algumas áreas do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte do Brasil, né? Em especial, amanhã tem chance de chuva forte, com ocorrência inclusive de granizo em áreas do Paraná e também do estado de São Paulo. Ou seja, os temporais vão continuar. Vamos para a previsão? Hoje no mapa. Na quinta-feira, o tempo vai mudar na região devido ao avanço de uma área de baixa pressão atmosférica. Assim, haverá chuva forte. E atenção, serão temporais que virão acompanhados de raios, ventanias e queda de granizo. As temperaturas vão cair um pouco. Mínima de 14 graus em Santo Antônio do Pinhal, 18 em Taubaté e Guaratinguetá e 19 graus em Jacareí. Já as máximas chegam aos 29 graus em Cunha, 32 em
em Ubatuba, 33 em Caçapava e em Caraguatatuba, 31 graus. Enterrado hoje em Salesópolis, o corpo do operário que trabalhava na duplicação da rodovia dos Tamoios. Paulo Miranda, de 55 anos, morreu na tarde de ontem depois de ser atingido por um rolo compressor na altura do quilômetro 26, trecho da Serrinha de Paraibuna. O operário fazia uma manobra e durante o procedimento o veículo tombou e caiu sobre ele. É a segunda morte em menos de um mês. A primeira foi no dia 17 de dezembro. O acidente aconteceu neste trecho da obra no quilômetro 45, sentido São José dos Campos. A vítima, Cícero Faustino Nascimento, de 36 anos, estava dentro de um caminhão da empresa Encalço, contratada pelo governo do estado para as obras de duplicação da rodovia. O caminhão bloqueava as pistas para que os outros operários trabalhassem. Uma carreta que seguia pela rodovia não conseguiu frear e acabou atingindo o caminhão e o operário. Cícero Faustino foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Paraibuna, mas já chegou ao local sem vida. O consórcio Encalço Paulista lamentou o acidente e informou que vai ajudar nas investigações. Em junho de 2013, um trabalhador morreu após um acidente no quilômetro 56 em Paraibuna. A vítima, de 46 anos, foi atingida por uma caçamba de um caminhão que havia acabado de descarregar terra. Por conta do acidente de ontem, as obras foram suspensas nesta quarta-feira. Hoje, o Departamento de Estradas e Rodagem informou que há trabalhos sendo feitos no trecho de Paraibuna. O governador anunciou que a duplicação dos 49 quilômetros de rodovia será entregue na próxima semana. Taubaté, 2 policiais militares foram presos por envolvimento com crimes. Ao vivo, a repórter Janaína Rodrigues tem os detalhes. Olá, Janaína. Boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Boa noite a todos que nos acompanham. O policial militar, o policial aposentado, foi preso por tentativa de homicídio e o outro policial foi preso em flagrante com quase 5 quilos de maconha. Eu converso agora com o capitão Valdomiro Medeiros, da Polícia Militar aqui de Taubaté. Boa noite, capitão. Como que foram feitos esses flagrantes? Boa noite. Bom, o primeiro caso ocorreu lá no Alto de São Pedro, no bairro Alto de São Pedro, e o policial aposentado, ele tinha entrado na corporação em 79 e em 84 havia sido exonerado ex officio. Então, há mais de 20 anos aposentado esse policial. Houve uma discussão numa oficina mecânica e ele efetuou disparos contra o proprietário. Uma segunda pessoa que estava no local como cliente acabou jogando o carro em cima dele e ele se evadiu, né? E com outro carro em direção ali no bairro. Em diligências, a Polícia Militar fez o patrulhamento e o localizou, né? Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o presídio Romão Gomes. E o outro policial que estava com a maconha, né? Como é que foi esse flagrante? Bom, a equipe de força tática está em patrulhamento aqui pelo bairro do Secap e eles, ao serem abordados por uma pessoa que informou que um indivíduo estaria portando uma arma na cintura. E passaram as características do veículo que esse indivíduo estaria. Em diligência, localizaram o veículo e fizeram a abordagem. Localizaram, então, esse policial, juntamente com a esposa. Foi feita a revista e localizado dentro de uma mochila no interior do veículo cerca de 4,9 kg de maconha. Ele foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado também para o presídio Romão Gomes. Como é que fica a situação, né? Para a população também, policiais cometendo crimes é complicado, né? Infelizmente, mancha realmente a nossa imagem, mas a Polícia Militar ela é legalista e ao tempo todo ela procura ativar esse sistema de depuração interna. Então, mesmo que nós cortemos na própria carne, para a gente é interessante retirar do nosso convívio maus policiais que não honram realmente o juramento que eles fazem de bem servir a população. São 100 mil homens na Polícia Militar, né? E esses desvios de condutas, quando acontece, nós somos rigorosos em cortá-los, em tomar todas as providências necessárias para que eles saiam do convívio, não só da corporação, mas também deixem a sociedade, para que a Polícia Militar continue prestando bom serviço à população aqui no estado. Certo, capitão, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Mônica. O corpo de um homem foi encontrado na rampa de salto de Asa Delta, localizada na estrada que liga Piquete ao sul de Minas. Segundo a Polícia Civil, Carol Voitila Crispim, de 28 anos, morreu baleado no local. A vítima era de Itajubá e já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.
Veja em instantes, uma liminar adia a sessão que pede o afastamento do prefeito de Cachoeira Paulista. Ele é acusado de superfaturamento em contratos da administração. A gente volta em instantes, não saia daí, agora às 7h10.